boa tarde, ou noite, conforme. Eu queria agradecer o ter-me feito este desafio, depois de algumas séries de conferências excelentes, acompanhei uma ou outra, não pude fazê-lo de outra forma, mas não podia também dizer que não, embora isto tivesse sido uma coisa um bocado tumultuosa, porque havia uma exposição, havia muitas coisas ao mesmo tempo, e eu de facto achava que era importante aproveitar esta oportunidade para falar de temas não com o ar muito profissional e muito científico, no sentido que se dá à palavra, mas sim fazendo de alguma forma um esforço, não sei se conseguirei, de explicar estas questões, a minha visão destas questões, das cidades que inquietam muita gente, especialistas e não especialistas, e que talvez pudesse ser útil ou para conseguir que as pessoas fiquem um pouco mais tranquilas, porque toda a gente se sente mal nas cidades, ou só gosta de uma parte das cidades e das outras prefere não olhar para elas muito. E o que eu vou tentar é que se perceba que as cidades são todos, são uns todos, não é? E não apenas uns fragmentos que estão mais conhecidos, que estão mais premiados, que estão mais Unesco, visão Unesco, mais várias coisas desse género. Em geral, na realidade, nós falamos das cidades como se fosse um genérico, em que os conteúdos são os mesmos, o que varia é a embalagem, mas a verdade é que é mais complicada do que só depois de alguns anos de leituras, de viagens, de me libertar de algumas coisas que aprendi nos tempos primeiros sobre o que são as cidades, sobretudo do ponto de vista mais arquitetónico. Comecei a entender, portanto, que as cidades se conjugam no plural. As suas gêneses, os seus crescimentos, os seus decréscimos e morte das cidades também há. As transformações físicas e das atividades que dominam em cada período. Sobretudo, os movimentos, em quantidade e qualidade dos próprios cidadãos, dos seus afazeres, dos seus poderes. Este era um pouco o tema geral. Nos papelinhos, nestas coisas que foram distribuídas, há uns esquemas das quatro lições, ou das quatro lições, quatro conversas. A gente diz que fala em conversas, mas depois acaba nas lições, não é? É o tique dos professores. E para tornar isto um pouco mais dialogado, propus a um colega que já trabalhou connosco lá no Porto, que é um doutorando e que tem uma grande compreensão destes problemas, pedi-lhe que ele se encarregasse de ir fazendo uma ilustração. E gostava que ele próprio a comentasse, além de comandá-la, a comentasse, mesmo que me interrompa. Era impossível fazer uma coisa completamente cronometrada, rigorosa, de cada imagem batia certo com o parágrafo de que eu estou a falar. Era difícil e achei que era mais interessante
poder ser duas visões mais livres. E por isso mesmo eu quero agradecer-lhe fazer este exercício nesta sessão, e se ela não for bem encaixada, a culpa não é dele, é minha. Foi a minha preguiça de fazer ensaios como se fosse num teatro. Portanto, vamos ver como é que sai. Para mim, isto é uma aventura também. A verdade é que eu gostava de fazer uma breve incursão ao longo dos séculos, que não seja maçadora, que seja muito, muito rápida, naturalmente. Desde, por exemplo, a polis grega. Claro que já houve cidades anteriores à polis grega do século V, etc. Mas também não posso ir até ao princípio, pois cada vez se sabe menos do que foi antes. E, portanto, era simplesmente para mostrar que a nossa cultura ocidental vive de duas origens, uma a grega e outra a romana, que em matéria de cidades não são tão parecidas quanto se pensou delas. Já lá vamos ao que está ali. Para os gregos, a cidade era aquilo que muita gente agora chama polis. Até havia aí uns projetos que eram polis. Que a polis grega, que era entendida como um agrupamento de gente, em geral, pouca gente na cidade, com tradições comuns, com tendência a isolar-se de outras tribos ou etnias. Portanto, a democracia grega era muito limitada, dizem os historiadores. E, além disso, as cidades não eram grandes. Eu diria, de uma forma um pouco provocadora, me cheira que Atenas era um bocado... Essa época ateniense era um bocado como o Val do Ave. Havia cidades, depois havia dezenas de coisas pontuadas no campo que não eram cidades. Ou melhor, era uma cidade com esses elementos todos, mas com grandes espaços entre elas. Com os romanos já não foi assim. Os romanos, ao contrário, e já agora antes disso, para eu me escrever, tinha aqui tomado nota, que se calcula que Atenas, na sua época áurea, teria 15 a 20 mil habitantes. Isto é uma terrinha. Bom. Não sei se isto é verdade ou não, mas isto é século V. Mais tarde, passando do grego para o latim, já não era a polis, passava a ser a urbe e a civitas, em latim. Isto é, em que as relações entre os cidadãos já se organiza como forma aberta, sem excluir estrangeiros ou escravos, sem limites de dimensão, prolongando-se pelos campos, através do centuriácio, que é todo aquele sistema de distribuição de terras, em que os citadinos tinham as suas terras divididas, à medida que os romanos iam conquistando as diferentes regiões da Europa. E não só da Europa, da África também, etc. Portanto, organizam-se como uma forma aberta. Isto é um elemento importante. Dito de outra forma, a incrível expansão romana é agregadora, aberta e agregadora. Eu estou aqui a retomar as ideias de um livrinho, de uma série de conferências que fez um filósofo que naturalmente alguns conhecem. Eu é que estou esquecido muito dos nomes, mas que é eu pus aqui para não me esquecer. Bom, eu já vos digo. Sai rapidamente daqui a uns minutos. E ele exatamente explica isto, da cidade romana como aberta e agregadora. Só recorre a muralhas perante os inimigos e não para limitar a cidade. A cidade fechada é um mito com exceções óbvias.
Curiosamente, no Renascimento, também romano, inventaram-se as cidades ideais. Aqui os historiadores, já passaram aqui algumas, aqui os historiadores e filósofos deram grande importância, mas que para mim não passaram de modelos ideais, de geometrias irreais e, portanto, de um trabalho de pintores e de arquitetos. Serviram, quando muito, para algumas fortalezas propostas pelos engenheiros militares, que são belíssimas, extraordinárias. Esta, por exemplo. Mas esta cidade não se pode estender inteiramente porque desaparece toda a sua... É limitada a si mesma. E, portanto, não era uma resposta às cidades que, entretanto, cresciam pela demografia, pelo comércio ou pela indústria. O dilema das cidades, das urbes servidas pelas civitas, portanto, por todo o mecanismo em que os romanos foram pioneiros da gestão urbanística, da gestão das cidades, estariam então entre duas ameaças opostas: encerrar ou expandir. À medida que as cidades cresciam ou que morriam, através da demografia e do engenho económico, o desafio parece irreversível. Saber e poder expandir era a regra. Quer dizer que não tínhamos nesta altura uma grande preocupação não tinham os romanos, uma grande preocupação de limitar. Já sabiam que as coisas podiam expandir-se e, portanto, deviam preparar-se para a expansão. Isto é importante para a minha conclusão final. O grande desafio chegou no Ocidente, ou no Hemisfério Norte, na junção de revoluções sucessivas dos séculos XVIII e XIX, no campo das ideias, o Iluminismo, até aos modernismos já no século XX, no campo das invenções e da indústria e das preocupações de produtividade à medida que avançava a indústria, e nas democratizações da saúde e da educação e do lazer, à medida também que se avançava já nos últimos séculos. Mas antes de enfrentarmos as mudanças que chegaram até hoje, é interessante olhar para o período anterior do século XVIII, do século XV, XVI, XVII, em que, mais do que as consequências do renascimento arquitetónico, tinha-se dado uma multiplicação de fundações no hemisfério sul e norte do Ocidente. Quer dizer, América do Sul, América do Norte, depois África, isto com a urbanização das descobertas das Américas e Áfricas, ocupadas militarmente ou desertas de indígenas, no caso português, por exemplo. Os indígenas, enquanto que os espanhóis encontravam exércitos, ainda que decadentes, os portugueses encontravam nómadas e populações muito raras. Por um lado havia os espanhóis e os portugueses numa luta de saber quem ganhava mais, à volta de Tordesilhas, os holandeses e franceses à volta dos melhores negócios, os britânicos em relação aos Estados Unidos. E para esta nossa discussão parece importante, porque a capacidade urbanística nesses 2 séculos descobertos, repetiam nestes territórios uma colonização extensiva à moda romana. Eu estou a encontrar, já passados os romanos, estou a encontrar uns modelos de fundação, quer por via portuguesa, quer por via espanhola, quer por via francesa e inglesa, no caso da colonização americana, dos Estados Unidos, do que depois viriam a ser os Estados Unidos, claro.
E para esta discussão, portanto, parece importante a capacidade urbanística, mais implícita do que explícita nesses 2 séculos que repetiam esta colonização à romana, que ainda hoje resiste pela sua universalidade, por ter reaprendido a eficácia e duração do povoamento romano. Ou seja, não inventaram, reusaram as tipologias ou modelos, e a interpretação mais comum desses procedimentos, com semelhanças ou com semelhantes entendimentos ao longo dos séculos, é de que a presença militar em costas de conquistas utilizaram os esquemas ortogonais de dimensões variáveis dos romanos sempre que a ortografia o permitisse. É uma interpretação plausível, se não mesmo evidente, em diferentes continentes, e já no milénio antes de Cristo e ao longo do segundo milénio, pelo menos até ao início do nosso último século, estavam já codificados, embora com notáveis exceções. Em parte, explica-se pela dificuldade dos terrenos que os portugueses encontraram. E os portugueses encontraram esses terrenos porque, ao fim e ao cabo, as primeiras incursões deles eram incursões de cabotagem para procurar fazer trocas de produtos que levavam e produtos que traziam, e não tinham propriamente nessa altura, estou a falar de Dom Manuel, de João, Dom Manuel, portanto, até pelo menos aos reis de Espanha e de Portugal, encontraram, portanto, uma dificuldade que era de conjugar os esquemas de urbanização regulares dos romanos em costas onde os barcos deviam ser protegidos, portanto, baías, ao longo da costa do Brasil, com montanhas, e onde, portanto, tal como em Lisboa, no tempo dos fenícios e mouros, quer no Porto, quer e noutras cidades, digamos, costeiras portuguesas, em geral, as montanhas, os montes vinham diretos ao mar. Ao contrário, a colonização espanhola, que era colonização no sentido mais evidente do termo, tinham ordens para procurar terrenos relativamente do interior, planos, e que pudessem crescer. São 2 ordens políticas de 2 países vizinhos que, por razões pragmáticas, aparentemente, e não só, mas também, deram instruções aos especialistas que iam com as caravelas, que se chamavam por acaso, ou não por acaso, ruadores, que é um termo que eu gostava de usar para mim, que é aquilo que eu tenho feito nas últimas décadas, é ser ruador. Já vou explicar porquê, porque é que acho que isto foi muito importante. E esses ruadores recebiam instruções diferentes, quer se tratasse de uma incursão portuguesa, no lado ocidental, ou quer se tratasse, no hemisfério sul, dos espanhóis, o princípio, até a própria lei de Índias, como sabem, que criaram as relações, não só como é que as cidades se deviam fazer, como as relações com os índios que iam sendo incorporados na população dessas cidades. Claro que a lei de Índias, de que se fala muito, quando foi feita, já foi no final do século XVII, e no fundo a maior parte das fundações já estavam feitas.
de onde nenhuma fundação espanhola feita com a lei de Índias tem as mesmas dimensões e segue as mesmas regras. Mas finge que segue. Ou melhor, as regras é que depois procuraram tirar um certo denominador comum das decisões que eles foram tomando antes. Isto tem a sua importância. Dir-se-á, os portugueses faziam cabotagem, o que os portugueses procuravam nas primeiras décadas eram madeiras boas para fazer mais caravelas, açúcar e pouco mais. Passadas umas décadas, e talvez por influência espanhola, porque entretanto os reis portugueses passaram a ser também reis de Espanha, ou os reis de Espanha passaram a ser reis portugueses. Nesses, aí o objetivo eram ouros, diamantes, pedras preciosas, etc. Os portugueses procuravam isso pela via contornando e fugindo a Veneza para ir à Índia buscar esse tipo de produtos raros. Mas em relação ao Brasil, que foi onde se fundaram mais cidades, talvez, é verdade que os esquemas eram muito menos formais, muito menos estabelecidos e rígidos e muito mais adaptativos às encostas que encontravam, ao que se passava depois para lá, se havia montanhas, se não havia montanhas, etc. E, portanto, muito mais adaptativos. Também as cidades eram menores nessa altura. Mas porquê é que eu estou a falar nisto e a contar esta história? É porque eu acho que isto mostra que havia regras entre as duas, mais explícitas do lado espanhol, mais implícitas do lado português, mas que havia princípios muito comuns, os quais eram, e eu vou depois retomar isto para se perceber os problemas de hoje. Eu tenho que ver as horas. Eu não sei onde é que vai, Nuno, onde é que vai a história. Eu falando e contando esta história, você não explica não explica as imagens. Vamos lá ver se conseguimos fazer um pouco mais de diálogo. Deixe-me só terminar já agora esta dos espanhóis e dos portugueses. Eu admito que se tivesse aqui repetido o que já se tinha dado com os gregos, com os romanos, até com as Bastides francesas, dos cruzados, portanto, na Idade Média, depois ainda nestas operações, que já houvesse uns elementos comuns profundos, transversais a toda esta experiência humana de fazer, chamemos de cidades. Neste caso, urbis. E isso é como se existisse um DNA, do qual não se falava que fosse por causa disso, mas dizia-se como é que as coisas se deviam fazer. O DNA, portanto, para o rei Dom Manuel, quando tinha que falar, quando mandava mensagens aos governadores do Brasil, era: digam lá aos senhores roadores, os tais da minha profissão, digam lá aos senhores roadores que façam as ruas mais direitas que possam e de forma a que ninguém se meta no caminho a fazer casas ou a torcer essas ruas, não permitindo que elas continuem. Isto é uma coisa, parece de bom senso. Os DNAs, naturalmente, são todos de bom senso, não sei. Não percebo nada dos BNAs, claro. Dos DNAs. Mas e esta regra foi uma regra que acompanhou praticamente toda a civilização ocidental, que era o problema das ruas, dos cruzamentos das ruas, dos largos dos cruzamentos das ruas, e depois, inclusivamente,
dos rocios ou dos parques urbanos das diferentes alturas, que também tinham alinhamentos com as ruas. Portanto, através de toda esta trama de resultados urbanos, a rua, aparentemente, quer se falasse nela, quer não, era a rua que determinava o grau zero do urbanismo. A partir daí, como eram as casas, como é que não eram, se eram maiores, se eram menores, se eram de mais pobres, se eram de mais ricos, era um problema que ia ser visto, que ia ser com o andamento das coisas, dos negócios, com o andamento das culturas. Isto dito, portanto, este caso não é português nem espanhol, é dos Estados Unidos, é de Savannah, se não é erro. É, não? Hã? Savannah, onde se fizeram os Jogos Olímpicos aqui há um par de anos. E que mostra num desenho ingênuo, aparentemente, como se organizavam as cidades recortadas na floresta. Pois há casos muito interessantes que não temos aqui para ilustrar, que era também a floresta se dividia em ruas, como hoje se faz por causa dos incêndios, não é? E também com a mesma geometria. A geometria ia-se alterando à medida dos assuntos que apareciam. E, portanto, cá temos o mesmo esquema. Disse, mas então tem que se fazer tudo aos quadrados, ou tem que se fazer tudo retangular. Não, estes são os mais visíveis. Mas o importante, e era isso que eu gostava de sublinhar, o importante não era que fossem retângulos ou que fossem retas. Era melhor, mais fácil, para os canos, mais fácil para tudo. Mas o mais importante era começar pelo lado do espaço público ou do espaço de uso público antes de começar com as casas. As casas vinham depois. Ora bem, há aqui uma grande revolução, que eu já devia dar um salto para essa parte. É que, entretanto, vamos andando depressa, eu não posso estar a contar a história toda, e estou a fazer uma caricatura da história, como já todos perceberam, também para se entender melhor as intenções, até que, no século XVIII e depois XIX, há uma profunda alteração das relações de força várias, quer das populações, quer dos trabalhos, quer dos lazeres, quer tudo, desde dos diversos meios em França, Inglaterra, etc. Portanto, há todo o desenvolvimento brutal daquilo que se vê depois a chamar a civilização industrial, ou a revolução industrial. Essa revolução industrial faz uma revolução nos territórios, que em Portugal foram menos sensíveis, mas também se sentiram cá, que ao mesmo tempo é também uma reforma da agricultura, que passa a dispensar cada vez mais gente para obter os mesmos produtos ou para obter até mais produtividade, com os adubos, com toda essa nova, com as máquinas. Essas máquinas, mesmo as primitivas, já permitiam, portanto, grandes lucros ou grandes possibilidades de multiplicação e, portanto, há uma população que passa da agricultura para a indústria, que também estava em expansão e que, portanto, viria a aumentar as cidades. Esse aumento das cidades não tem comparação com o aumento das cidades anteriores. E o primeiro instinto na Europa, estou a falar sobretudo agora da Europa e dos Estados Unidos, que segue o modelo europeu, nessa altura, no século XIX e depois no princípio do século XX, leva a que a cidade recupere ou multiplique os mecanismos que tinha
das ruas, das avenidas, das praças, etc., para um aumento constante das populações. Em grande parte, na primeira fase, ainda na sequência da cidade tradicional. Nós tivemos, por exemplo, aqui, no período já liberal, por exemplo, de Lisboa, também de Porto, mas de Lisboa é mais nítido, através do engenheiro Rossano Garcia, que faz as avenidas novas, que traça as avenidas novas, e traça as avenidas novas, tal como o Cerdá em Barcelona, traça as avenidas existem até hoje, nunca mais se alteraram, mas, no caso do Cerdá em Barcelona, nunca viu edifício nenhum construído na vida dele. Uma ou duas esquinas. Mas as ruas são as que ele desenhou. Rossano Garcia também o que tinha era, o engenheiro, o que ele tinha era exatamente uma capacidade enormíssima de negociar terrenos e de alinhar depois essas avenidas e essas ruas, tanto que aí chama-se as Avenidas Novas, ainda se chama hoje as Avenidas Novas, portanto, final do século XIX e princípios do XX. Ele, quando apresenta o plano na Câmara Municipal de Lisboa, são-lhe feitas críticas pelos vereadores da Assembleia. Foram feitas críticas no sentido de que o trabalho não estava completo ou estava mal feito porque não punha os limites de Lisboa. E ele respondeu, como engenheiro pragmático, ele respondeu, não, porque não posso fazê-lo. Nem nenhum dos senhores que está aqui pode fazê-lo. Eu não sei até onde é que Lisboa cresce. Mas sei quais são as ruas que Lisboa precisa. Quer dizer que aquilo que hoje é o elemento que mais preocupa os urbanistas, colegas e amigos meus, os cidadãos, muitos dos cidadãos, muitos dos políticos e dos juristas, que é o de que o mais importante é marcar o limite, a partir do qual se não pode escrever. Até ao princípio do século XX, tal coisa não existiu. Porque, na realidade, sabia-se como é que se devia crescer e que se tinha que crescer, mas não se sabia onde é que se parava. Não sabia que técnicas é que podia ter para a mobilidade. Não se falava ainda em automóveis, já se falava em elétricos, já se falava enfim, já havia sintomas de que muitas coisas se iam mudar, que a velocidade se ia mudar, que os transportes iam aparecer como transportes coletivos, etc. E ele desenha as ruas para que isso funcione. Mas durante anos e anos, tal como em Nova Iorque, tal como em Barcelona, tal como em muitas outras cidades, há fotografias. Nessa altura já havia fotografia. E a fotografia de helicóptero, não de helicóptero, de balão. Fotografias de balão ou outras mostravam que as ruas estavam todas feitas com esgotos e tudo, mas não estavam habitadas. Há aquele edifício famoso que agora viram nos jornais, do Dakota Building, que Portugal ia vender, suponho eu, ia vender, não sei se é um andar, se é vender o edifício, julgo que ia vender o andar, que era onde estava instalado o embaixador das Nações Unidas de Portugal, por exemplo, no 25 de Abril. Eu estive lá nesse edifício. Viviam lá pessoas famosas, de atores de cinema, John Lennon, etc. Esse edifício chamava-se Edifício Dakota. E depois perguntei-me porquê é que se chamava Dakota o edifício. Porque era para os lados de Dakota, não tinha nome. E, portanto, ficou batizada pelos nova-iorquinos o Edifício Dakota, que é monumento nacional. Bom, mas as estradas, as vias, Quinta Avenida, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta Avenida, etc., estavam por ali. Precisamos fazer um grande parque. Interrompemos essas avenidas, faz-se um grande parque,
Depois continua outra vez. Bom, quer dizer, até aí funcionou o esquema do tal DNA que eu estava a falar há pouco, do tal DNA que vinha dos romanos e depois dos colonizadores e depois do tal. Até aí aguentou. Quero dizer alguma coisa mais ou já estamos a aguentar? Estamos aqui, exatamente. Isto se não é o fundo, lá ao fundo da Cota Building, macacos que morrem. E, portanto, o resto se verá. E depois houve uma expansão enormíssima, rápida, ao ponto de que todas estas aventuras do urbanismo do final do século XIX estavam já numa fase depois não só de construção e de tudo, mas já estavam esgotadas. E aí vão aparecer novos dados, que vamos falar na próxima sessão, se tiverem paciência para ela, que é a sessão das mobilidades. Até agora estas mobilidades entendiam-se, quando muito eram compridas demais para andar a pé. Mas também já começavam a haver os carros elétricos, os carros primeiro puxados por animais, depois elétricos. Estavam-se a fazer os primeiros metros. Portanto, conhecem com certeza os metros de Londres e de Nova Iorque, feitos de formas inacreditáveis, como é que se podia fazer, furar a cidade inteira por baixo, quando ainda não havia nenhum destes materiais e destas condições. Apesar disso, a atração às cidades foi tão grande, primeiro pela indústria, que em parte vinha do campo para as cidades. Segundo, o comércio. A maior parte destas cidades, sobretudo as cidades anglo-saxónicas, tinham base industrial muito forte, mas as capitais, em geral, tinham, sobretudo, uma base já terciária. Uma base de negócio mundial. E, como de facto ainda hoje são classificadas como tal. Ora, o que ia chegar com o surto da arquitetura moderna, com um desenvolvimento do imobiliário como negócio, que não era tão evidente antes. Já se fazia negócios, claro. Veio romper o tal método, o tal sistema, o tal DNA. Vinha romper isso tudo, fazendo o seguinte, pegando em grandes áreas, privados ou mesmo, em alguns casos, públicos, e nessas áreas passaram a ser os edifícios que mandavam e não as ruas que mandavam nos edifícios. Isto parecia ser uma grande visão dos grandes mestres da arquitetura do princípio do século. O Corbusier exatamente escreve, num dos primeiros livros dos anos 20, final dos anos 20, il faut tuer la rue. Matá-la, acabar com ela. Como se podiam ser outros artistas a fazer também a mesma coisa, de outros materiais e de outras coisas. Na realidade, o que o Corbusier não queria era que fossem as ruas a comandar a lógica dos edifícios. Ele não se importaria naturalmente que se viessem a fazer ruas. De resto, faziam-se umas ruas, até em geral tortas, com curvas e curvilíneas, etc. Porque o que interessava era o edifício. O edifício estava a ganhar cada vez dimensões maiores. Mais altura, mais tecnologia, portanto, mais brilho, mais marca, que antes só se conhecia dos palácios e pouco mais, e das igrejas. De onde este corte epistemológico, vamos dizer assim,
da arquitetura, feito pela arquitetura, mas na realidade não era só dos arquitetos. Era também das novas empresas imobiliárias que estavam a nascer entre as guerras, no período de entre guerras da Europa. E dos Estados Unidos, a mesma coisa, também em paralelo. E, portanto, interessava-lhes fazer grandes pacotes e não uma cidade por partes e à medida que as necessidades se impunham. Não, era pegarem tudo. E esse tudo fechava-se. Era uma espécie de resorts. Não se usava este termo, que eu saiba, mas eu também não vivi nesse período. Portanto, não sei se chamava resorts ou não. Admito que não. Mas na realidade, era o pensar em termos de resort. É, de facto, o veneno pior que se inventou para as cidades. Porque desapareceu desapareceu esta liderança do espaço comum, do espaço coletivo, onde se passam os transportes coletivos, onde se passam os passeios, onde se passam muitas coisas, festas, onde se passam muitas coisas. Vamos chamar-lhe espaço público, mas nem sempre é público. Pode ser misto, pode ter muitas diferentes funções. O que importa é que potencialmente ele pode ser comum e pode ser atravessado por toda a gente. O desaparecimento disto foi fatal. Os bairros sociais sofreram muito com isto, em toda a Europa. Muitos deles já foram demolidos. Não por causa disso, por causa de outras coisas também parecidas. E eu insisto que custou muito, isto passou-se no meu tempo de arquiteto, entre eu começar a profissão, eu e muitos outros, começarmos a profissão em 50 e tal, 50 e meio, 55, 56, 57, por aí. Ainda estava em Portugal, fresco e com o Estado Novo, um bocado sem achar graça nenhuma a isso, os arquitetos modernistas estavam todos pelo lado da visão do Corbusier. Os edifícios é que são, as ruas são reacionárias, os edifícios são progressistas. Na minha geração começámos a dizer o contrário, que é progressista. São as ruas e as avenidas e as praças, e o que é, não digo que seja reacionário, mas o que é já uma reação a elas, essa sim vai ser a habitação, os escritórios, o resto. Precisamos do mecanismo ordenador. Mas para isso fazem-se os planos. Mas é que os planos desenhavam-se de formas gratuitas. Os planos não se faziam. Não tinham legibilidade deste ponto de vista que eu estou a falar. Os planos eram quantitativos. É preciso tantos por hectare, tantos metros quadrados por hectare. Os planos têm. O que interessa nos planos é fazer o circo à volta, a dizer a zona acaba aqui. Eu digo, não. Isso depende, as pessoas engordam, desengordam, etc. Não. É a ossatura que nós temos que começar por fazer. É a ossatura que o Estado tem que fazer primeiro, ou mandar fazer, ou fazer pagar a quem vai fazer as obras depois, a quem vai fazer os bairros depois. Esta é a grande luta que se faz desde os anos 60 e tal, até hoje. Começaram os nórdicos a ceder, curiosamente, porque são mais pragmáticos. Os nórdicos começaram a revalorizar as ruas, a voltar a fazer quadras com os edifícios à volta das ruas. Voltaram, portanto, a uma regra evidente como forma de domar um pouco cada um faz o que lhe apetece. E, ao mesmo tempo, estavam a solidificar as infraestruturas. As tais que iriam levar-me bastante tempo. Onde é que estamos? Já agora deixas ficar assim, para eu passar desta espécie de crise para o outro lado do problema.
qual era o outro lado, do outro lado do problema que estava a acontecer? É que, ao mesmo tempo que a cidade crescia de uma forma mais ou menos canónica, mais ou menos regrada, e que depois fez estes altos e baixos que eu acabei de falar, muitas das atividades, devido à mobilidade de que falaremos na próxima segunda-feira, portanto, essas mobilidades permitiram ocupar muito espaço que a própria agricultura tinha abandonado. Abandonado por razões económicas, abandonado por razões de luta contra a valorização do solo para as obras, para as construções, e, portanto, em que a agricultura não podia lutar contra. Os Estados, mais ou menos liberais, começavam a não valorizar suficientemente a questão da agricultura de proximidade. Não sei o que é que pensavam, de facto, noutros campos, não? Mas a verdade é que isto que acontece permite que... E também, por um lado, porque a partir dos anos 50, 60, vem um vento de ambientalista. Esse ambientalismo era bastante purista, no sentido de que interessava muito uma natureza virgem, uma natureza intocável, intocada, e não tanto, honra seja o Ribeiro Teles, que de facto já falava nessa altura, nas hortas junto às casas e nesta pequena agricultura, que agora se voltou outra vez a ressuscitar, esta pequena horticultura, e que portanto, mas que não era bem entendida pelo lado ecológico, em muitos casos. Com todas estas questões, o que é que se dá? Dá-se uma maior disseminação do que é que já existia nos campos com funções de cidade, com funções urbanas. No norte de Portugal isso era evidente. E é no norte de Portugal que eu tenho trabalhado nos últimos 30 anos. No norte de Portugal, estou a falar dos vales dos rios e dos que estão mais perto do mar. Estou a falar, por exemplo, do Vale do Cava, do Vale do Ave, do Vale de Sousa, do Vale etc. Dos vales, para onde foi muita indústria, designadamente calçado, roupas, máquinas, moldes, etc. Não tinham razões nenhumas para se pôr ali às portas da cidade, uma vez que grande parte da população já vivia no campo. Porque no campo é que estavam as fábricas antigas, ao longo dos rios. Isto que aqui está, que é muito impressionante, são estas meia dúzia aqui de imagens, não sei, esta qual é? Esta é a primeira? Esta é a última de 2011. Hã? Esta já é a última de 2011. Então agora para trás, talvez. Se virem, explique, faz favor, Nuno, o que é que significam os amarelos, os azuis, etc., para eu não me enganar. Não, correspondem exatamente ao crescimento da urbanização, feita a partir das cartas militares de 48 até à atualidade. E as manchas amarelas indicam a edificação, faz-se um buffer à volta dos edifícios e mostram a mancha que está urbanizada em cada uma das datas, percebendo-se que nestas áreas a urbanização não cresce necessariamente por contiguidade, mas cresce a partir de unidades que estão implantadas no território de forma difusa e que já o estavam desde que temos cartografia que se possa
confiar. Em alguns casos, desde os romanos. Em alguns casos, desde os romanos. Que faziam estradas a meia altura dos montes, não é? E dos quais depois as pessoas faziam as casas. Não é? De facto, e a mesma coisa em relação à água. Que as fábricas faziam o mesmo em relação aos rios. Não é? Portanto, com essa conjugação, 2/3, 3/4 da população dos municípios do Norte estão fora da cidade clássica. Não é muralha, é da cidade compacta, da cidade moderna. Guimarães, 40 ou 50 mil habitantes, estão na cidade compacta. Mas o município tem 160 ou 170 mil habitantes. Então, onde estão? Estão espalhados no minifúndio. Havia o minifúndio, depois o minifúndio foi abandonado, não era rentável, as pessoas estavam a ganhar melhor. Depois, agora, naturalmente, volta outra vez o minifúndio a cultivar-se, nos quintais, porque isto são quase tudo casas baixas, com quintais. E depois, entretanto, vieram os fundos da Europa, e os fundos da Europa, com o FEOGA, o famoso programa FEOGA, que permitia aos municípios introduzir água, esgotos e eletricidade, também suponho. Essa já estava bastante espalhada, em todas estas ruas, que eram estradinhas agrícolas. Ou estradonas ou estradinhas agrícolas. De resto, o livro do nosso colega Álvaro Domingues sobre a cidade... A Rua da Estrada. A Rua da Estrada, isto é, a transformação sistemática de estradas em ruas, é porque em grande parte da população está ao longo dessas ruas, dessas estradas e depois ruas. Isto é uma coisa que vem de há muito tempo. Os planos nunca conseguiram mexer nisto. Os planos de urbanismo nunca conseguiram mexer nisto. O que diz são aquela gente que é um bocado maluca e tal. Mas o problema não é esse. O problema é que grande parte da população mundial está nessas situações. E, portanto, não se pode fechar os olhos. Portanto, o que se deve é perceber qual é a estratégia para se viver bem fora da cidade. E é isto que, ao fim e ao cabo, a gente tem andado a estudar. Lá no Norte. Se for ao Alentejo, não é isto que interessa estudar. São outras coisas ao contrário, provavelmente. Mas mesmo aqui à volta de Lisboa, há muitas situações deste tipo. Não há tantas hortinhas, ou as hortas ao longo das áreas úmidas, mas há uma grande difusão, embora, em geral, à volta de Lisboa, os edifícios são mais altos do que à volta de Porto. Porque ainda não sei, ainda não percebi bem, completamente. Mas, enfim, é um conjunto de fatores que leva a isto. Ora, aqui a gente vê... Aqui andamos a passear exatamente pelas várias formas de expansão e que temos andado a falar. Desde a parte mais difusa. Esta é das Avenidas Novas, não é? Há das Avenidas Novas, por onde começamos, e outra parte que vai crescendo por grandes blocos e que acaba por criar padrões de dispersão feito por grandes loteamentos ou pelo menos por grandes unidades. E depois a última? E a última, a de difusão, mais semelhante àquela que acabámos de falar do norte e do Vale do Ave. A um nível micro, a gente percebe onde é que as ruas comandam e onde é que não comandam. E a maior parte dos casos, mesmo os da difusão, têm sempre ruas. São as ruas que se apropriaram das estradas. As estradas, digamos que eram para os automóveis, ou para os carros de bois, ou para os automóveis, etc. Enquanto que que depois passaram a ser, começaram a ter passeios, começaram a conduzir as infraestruturas, etc. Portanto, o que tem é uma ramificação, pode ser discutível, gastou-se muito dinheiro nisso. Pronto, foram os fundos do FEOGA que foram utilizados para esse processo. Se não tivessem sido utilizados, não sei que rumo é que nós hoje daríamos, mas isto é um dado. Isto é um dado. E aqui temos vários exemplos de como a difusão se fez. Curiosamente, isto
que a cidade não podia nunca oferecer-se a esta situação das novas fábricas, das novas instituições que se queriam isolar do centro da cidade, etc. Muitas destas coisas que existem, do turismo, etc. Muitas destas coisas precisavam de ter uns braços bem desenhados, bem e confortáveis, que pudessem pendurar estes elementos. Portanto, aqui são exemplos que a gente tirou de vários casos de uma concentração. Depois há as ruas, e aqui às estradas, e depois aparecem coisas isoladas, não é? É uma contiguidade ali, dentro do próprio centro da cidade. Depois temos a dispersão, em que começa a haver muitos centros. Por exemplo, o Alentejo tem evitado esta situação. Mas no Norte há muito esta situação. Em Espanha também, em várias regiões da Espanha, sobretudo no Norte da Espanha, em Galiza, etc., o País Basco, etc., tem muito deste modelo. E depois tem a difusão, que é a mais fina de todas, que normalmente se sobrepõe às outras. Isto não quer dizer que sejam todas separadas. Podem, inclusivamente, acumular-se. Bom, portanto, eu acho que está esgotado, mais que esgotado o tempo. Uma das coisas podia ser parar aqui. Nós vamos falar depois, na fase seguinte, por um lado, nas mobilidades, de que já falei bastante, mas de qualquer forma tem que se aprofundar mais. O papel das mobilidades, quer das mobilidades das pessoas, da vontade de se mexerem, de andarem de um sítio para o outro, quer dos meios da mobilidade, automóveis, de coletivos, etc, etc. E depois também na outra, que é como é que as casas se distribuem, como é que as casas se vão fazendo neste ambiente em que estamos. Não volto a falar das experiências antiquíssimas dos gregos e dos romanos, foi só para mostrar que não estamos a falar de invenções novas, estamos a falar de readaptações sucessivas, de modelos, de que há características pouco conhecidas, mas muito para calada, têm acompanhado e posto em ordem, tal DNA, posto em ordem muitas das coisas que aconteceram recentemente. É a altura de pôr isso um pouco mais a revelar. É a altura dos planos pensarem que não têm só que fazer batatas, assim, limites de batatas para dizer aqui pode-se construir tanto com tantos hectares e com tanto tal, mas passar a dizer neste plano deve passar uma rua assim, uma rua assim, uma rua assim, e depois não precisamos de controlar sequer os metros cúbicos ou os metros quadrados de construção, porque vai decorrer das próprias ruas. Ou se vai pelos ossos, ou se vai pela pele. Este é o dilema que está e que vem desde os tempos antigos. E sempre com esta discussão. Dirão alguns, o que era bom é fazer tudo ao mesmo tempo. Mas acontece que não é fácil. E não é fácil porque há um fenómeno com o qual nós trabalhamos agora que é mais evidente ainda do que no passado. E que é trabalhar com a incerteza. O urbanismo não é como a arquitetura. A arquitetura só trabalha com certezas. Se não se realiza a vontade do cliente, acabou-se, o projeto vai para a gaveta. No urbanismo não é assim. No urbanismo há coisas que são seguras, com grandes prioridades, e coisas que a gente não faz, que são a mínima incógnita. Os utopistas do século passado, idiotos e tal, achavam que eles é que iam definir as incertezas. Eu nunca embarquei em substituir-me às incertezas, porque achei que perdia o jogo. Portanto, o melhor era esperar por haver mais dados. Os planos, infelizmente, dizem que desde este dia em que foi aprovado até 10 anos depois, antes não se podia sequer mexer. Depois já se mexeu para metade.
depois já se mexeu para metade de metade. E, portanto, nós agora já sabemos que os planos aceitam a incerteza. Com alguns inconvenientes, naturalmente. Também tinham alguns inconvenientes os outros. Mas isto não é para hoje. Isto é simplesmente... Eu voltarei a falar disso depois, na última das sessões, quando se falar na governância. Como é que a gente se pode governar nesta altura com tanta incerteza, tantos modelos em presença, tanta situação deste tipo que nos tem trazido. Por exemplo, isto é um bocado ali dos arredores do Porto, não? Este aqui é no Val de Sousa, não? É. Val de Sousa, em Lousada. No Val de Sousa. Podia estar ali a IKEA, por exemplo. Está ali ao lado. Não é? Com 1000 e tal trabalhadores de repente. Ninguém imaginava. Bom, depois, muitas destas estradas, diz, são tudo estradas inúteis em que os engenheiros andaram a brincar como se estivessem a fazer bolos. Não há de ser bem assim. Podia-se ter poupado algumas. Mas a verdade é que, se não se tivesse feito a malha que se fez, melhor ou pior, também não se atraía aos IKEAs. Quer dizer, o facto de uma autoestrada, de momento, ter pouco movimento, não significa que, inesperadamente, depois de fazer uns lobbies, não apareça uma coisa desta escala que precisa, que vai para lá só se houver esse tipo de vias. Bom, mas isto fica para depois, para as novas atividades das mobilidades na sessão que vem. Eu estava a ver se arranjava aqui uma frase só para acabar bem, para ficar uma coisa mais jeitosa, porque fui contando e o tempo escapou-se. Eu digo aqui assim, agora vou ler, para não estar com coisas. Trata-se de definir o grau zero da urbanidade. 1. Delimitando o espaço público em comum que baliza as futuras construções. 2. A partir de um desígnio que justifique um desenho. Não é qualquer desenho. Tem que se ver um desígnio. Chamemos de estratégia. Desígnio ou estratégia. Tanto faz. A estratégia está um bocado queimada porque nunca acerta. O desígnio, pronto, é desígnio. Que justifique, portanto, um desenho. O desenho é que fixa. É um risco. Eu risco e arrisco. O risco que eu faço, arrisca. E isso eu achei sempre que era o grande problema do urbanista. O urbanista, em geral, é um vencido da vida. Mas ele arrisca quando pode, sabendo os riscos que corre. Mas, em princípio, não estamos a imaginar Torres de Babel. Reparem que as Torres de Babel são o mais compacto que se inventou na história da humanidade. Aquela do Bohr, aquela dos pintores flamengos e tal. Coisa, impossível. Já se sabia que andavam à pancada também, porque era demais. A densidade era muito alta. Portanto, aquilo dava... Hoje em dia não se aprovava aquela torre. Porque tinha mais metros cúbicos a mais. E gente a mais para os metros cúbicos que tinha. Bom, portanto, eu digo que, a partir de um desígnio que tenha um certo... Não digo consenso, porque não há consenso na sociedade atual. Um certo compromisso. A partir de um certo compromisso, há um desígnio entre partes que, a certa altura, justifica um desenho. Este é o trabalho que pode fazer o urbanista, decentemente. Se não objetivar o desígnio, está mal. Porque depois não pode discutir, não pode explicar, não pode ver o que é preciso. Terceiro ponto, faz malha ou faz rede. Porque a rua não é só fazer uma rua, acabou. Não, é entrar numa malha. Um grande professor, porque eu tive uma grande impressão, nunca foi meu professor, mas eu conheço, e naturalmente alguns que estão aqui conheceram-me, porque foi o grande consultor da Gulbenkian para fazer o edifício da sede da Gulbenkian, o professor Leslie Martin,
É de Cambridge ou Oxford? Cambridge. De Cambridge, claro. Que eu conheci nos anos 60. Tinha acabado de escrever um livro que se chamava, ou melhor, um livro de ensaios e com uma frase extraordinária, que era o título de um dos livros, ou de um dos capítulos, que era The Grid is the Generator. E punha como exemplos Manhattan, punha como exemplos, enfim, diversos casos. Dizer, a malha é que faz, é que gera os elementos. Isto marcou-me para sempre. Já foi há muitos anos. Já foi há 50 anos, ou 40 e tal, que eu lhe ouvi dizer isto e que li o livro dele. Estive lá em Cambridge nessa altura, foi uma sorte enorme. Portanto, isto de considerar que é a malha que manda e não o perímetro que manda, é uma coisa que a gente vai continuar a explicar na próxima sessão. Porque aqui é uma coisa e não a outra. A crítica, portanto, do Corbusier, nessa altura, era uma caricatura. Porque nem todas, nem a maioria das ruas era horrível. E impossível de se viver lá. Havia algumas, os becos, umas ruas muito antigas, umas ruas maltratadas, porque estavam lá gente de pouca fama, etc. O que eu digo assim, é o que a rua de que falamos é o que dê forma ao espaço que orienta. O edificado, que orienta o edificado, e liga as partes da área urbana. Portanto, não basta a rua, é preciso a malha, a rede. É disso que vamos falar. Também não sou contra planos e regras, desde que partam dos eixos, que são suportes, e não dos zonamentos, que são só limites abstratos, quase sempre arbitrários. Está-se a ver quem são, portanto, os meus ídolos históricos aqui, portugueses. O Manuel da Maia, porque era um estratega, e o Ressano Garcia, porque traçava as ruas. Por agora chega. Dito isto, já é tarde, já se passou de todas as... Mas se me quiserem pelo menos apontar algumas dúvidas ou algumas certezas para eu comentar na sessão da próxima, também cá estou para isso. Sim. Sim, sim. Esta bagunça toda, o que é que isto explica? Estas são... É uma visão dos tempos do grande escritor do Dickens, exato. Dos tempos do Dickens e que mostrava... É uma imagem claramente exagerada. Claro que é exagerada. É para impressionar os londrinos dessa época. Não é? E há algumas também sobre a saúde. Há muitas coisas desses ilustradores do Dickens e de outros. Ou dos Miseráveis da França, por exemplo, também, etc. Que mostravam todos os lados negros da vinda das pessoas para a cidade que não deviam lá estar. Pois. Então para onde é que iam? Claro, e dava esta bagunça toda. É isso? E que geravam eles eram sempre os culpados, não é? Os de fora eram sempre os culpados. Eu lembro sempre que os romanos diziam que os incorporavam todos. Não sei se era verdade. Mas, pelo menos, pensa-se que sim. Ao contrário dos gregos, de que havia grandes dúvidas se eles eram assim tão inclusivos. Exatamente o termo certo. Obrigada. Mais alguma dúvida? Dúvida deve haver muitas, mas... Olha. Quando
houve aquela altura de estar a explicar, não se ouvi, aqui também não se Não estou a ouvir nada, dá a impressão que falta aí apontar um... Não, assim? Ah, sim. Assim já está. Eu é que estava em posição Certo. contrária. Quando houve, naquela altura em que se explicava que eram os nórdicos que estavam a levar muito a sério a criação das ruas, que foi para aí no princípio dos anos 60, 70, que etc. foi quando foi criada a cidade de Tapiola, Exato. na Finlândia. É. Eu pergunto, neste momento, se realmente depois continuaram sempre com as mesmas características, se serviu de lição ou se não. Ou se... Eu continuo a ver nas revistas de arquitetura, porque eu ultimamente não tenho ido aos países nórdicos. Pois, eu deixei de acompanhar também. Fui lá nessas alturas, não é? Pois. Mas muitos dos que vêm nas revistas continuam, até quase mimeticamente a imitar Respeitam cidades italianas sempre. de outra época. Pois. Está bem, obrigada. Mas claro que os nórdicos têm muitas vantagens, não é? Sobre nós. Têm Sim. também algumas desvantagens, Sim, seguramente. pois, claro. Mas têm algumas vantagens. São poucos, têm pouca população, têm um PIB muito alto. Pois. É uma organização. Naturalmente é mérito deles, não é? Sim, sim. Lutaram por isso, ou tinham meios para isso. Depois tiveram umas boas escolas de arquitetura e de urbanismo. Sim. E bastante boa sociologia também. Nós usámos muito a sociologia nórdica quando estava no LNEC e queríamos ver como é que estavam a funcionar os bairros sociais de Lisboa, por exemplo, e do Porto, e usámos modelos dos nórdicos. Portanto, já nessa altura eles estavam com dúvidas sobre os bairros sociais. Preciso ver que grande parte, a Europa que gastou na habitação social milhões de milhões durante os anos de pós-guerra, também tinha que resolver problemas da guerra, de destruições da guerra. Claro. Daquele grande pacto social que foi feito da social-democracia, não é? Com os sindicatos, etc. Fez construções como nunca se fizeram, nos anos 40, 50, 60. Em 60 já começavam as maiores dúvidas. Também é verdade que já não havia, os nativos já não estavam lá, já tinham mudado de casa e eram sobretudo os imigrantes que iam para os bairros sociais. Caso da França, é evidente. Os portugueses e espanhóis foram os primeiros a ir para lá. Também já lá não estão, agora são árabes. Porque, entretanto, eles foram para umas aldeias. E Paris está cheio de aldeias à volta de casas, casinhas individuais, porque é o que as pessoas gostam, com quintal e tudo. E portanto, as pessoas foram andando assim. Claro. Participando. Pois, isso é em função do tempo. Muito obrigada. Não. Professor, diz que a malha é o gerador e é o leitmotiv, vá lá, mas continuamos extremamente obcecados com os limites e continuamos extremamente preocupados em definir perímetros e a fazer zonamentos, e se calhar agora a maior força constritora que existe é a economia, que está sem regulamentos, sem necessidade de regulamentos, a fazer. Atenção, que há sempre uns sítios para onde se pode fazer umas coisinhas. Portanto, os regulamentos naturalmente ainda fazem falta. Não, eu queria regulamentos mais inteligentes. Inteligentes não é no sentido de defenderem coisas mais inteligentes. Não, é no sentido de terem uma racionalidade na escrita do regulamento que permita a gente adaptar as situações. Portanto, é um regulamento que não seja é assim e se não for assim não se faz. Acabou-se. Não, se eu falo como é que se diz? Eu disse há bocadinho, em compromissos. Se eu falo em compromissos, é muito difícil com regulamentos rígidos. Não é? Então, diz, não, mas então temos que alterar o regulamento. Agora, começa a alterar-se o regulamento com toda a facilidade.
Mas isto também já me parece que é outro disparate. Então é melhor partir do princípio que as pessoas são cada vez mais inteligentes. Em vez de serem cada vez mais estúpidas, são mais inteligentes. Logo podem interpretar as razões. E o regulamento deve ser cada vez mais de condições do que de sim ou não pode construir. Se essas condições se cumprem, não têm objetivo, não têm obstáculos. Se essas condições não se chega a acordo, tem que se repensar. Mas grande parte das decisões, também nos países nórdicos, são por acordos. Nem são por cumprir a lei como se ela fosse uma coisa fatal, se não cumprir, mas também não haver lei. A gente leva planos que deviam ser revistos 2 anos depois dos 10, vão em 18 ou 20 e ainda nem sequer se sabe quando é que são revistos. Obviamente que isto é o desmoronamento do castelo. Do castelo do Estado, digamos. Porque não pode ser assim. Não é? Isto é uma conversa que eu tenho de há muito tempo com amigos que estão aqui, que vieram cá, e que podem animar a discussão para a próxima. É sobretudo na quarta parte que eu vou arriscar dizer alguma coisa sobre a questão do planear por regulamento, planear por desenho, planear por várias formas, porque o plano entra em vários níveis, não é? O plano é cada vez mais um texto, um hipertexto. É cada vez mais um hipertexto. É um conjunto de layers com regras e elas têm umas ligações umas com as outras, não é? E, portanto, essas ligações, quando a gente está à procura aqui de uma coisa, não vai procurar tudo, senão morre, não é? Vai simplesmente procurar aquilo que parece que tem uma relação forte. E é essa a lógica que eu acho que é importante introduzir cada vez mais na regulamentação dos planos. Obrigado, professor. Queria só fazer um comentário final pegando nesta última imagem, que olhando para ela há um misto de otimismo. Sou eu, olha lá. Há um misto de otimismo e um bocadinho de uma certa tristeza, que é olhar para a Citânia de Sanfins e ver a maneira como aquilo foi construído, que é a escala humana, ou seja, a própria Sim. estrutura da cidade que se compreende a vivência daquele espaço, mesmo nós não sabendo tanto sobre a vida daquelas pessoas, e ali ao fundo ver aquela construção, a tal dispersa, que, ou seja, a minha formação também é de podia ter sido mais arrumada. Pois, não, podia ser mais bonita, quer dizer, é um bocado... Pois. Pronto, é triste. Mas repara uma coisa, vou dizer uma coisa perigosíssima. Admitamos que as ruas podem durar 1000 anos, como estas, dos romanos. 2000 anos. 2000 anos. Estas ruas, as ruas do Val do Ave, a maior parte delas são de meia encosta, sabe-se que são romanas, estão na meia encosta e, portanto, continuaram a ser depois utilizadas e continuam. Mas a grande maioria dos edifícios, 99% dos edifícios, tirando aqueles que são classificados pelo IGESPAR ou pela Unesco, ou por algumas razões de que já ninguém vai lá àquele sítio, a verdade é que o tempo dos edifícios são 100 anos, são 150, são 200. Cada vez os materiais de construção são mais duráveis mas, por outro lado, portanto, os materiais de construção são mais duráveis, podiam durar muito mais, mas, em geral, são as funções que caíram, que deixaram de se fazer e que levam à demolição. Portanto, há uma grande diferença entre os tais elementos que eu digo que são os básicos e que se vão aguentar
com maior ou menor movimento, com maior ou menor certezas e tal. E outra coisa são os edifícios que lá se põem, que vão mudar N vezes. Não precisam de ser para destruir. São destruídos de qualquer forma. Aqui nisto, isto não funcionou, esta fábrica já não funcionou. Agora há tanta fábrica fechada, ali pelo Val do Arvo e noutros sítios, e aqui dos arredores de Lisboa. Primeiro, é facílimo hoje desmontar uma fábrica. E o que é que lá vamos fazer a seguir? Vamos ver. É uma discussão interessante. Ou vai ser outra indústria. Vai ser outra indústria. Os shoppings, por exemplo, são calculados financeiramente para durar 25 anos. Eu não estou nada preocupado com os shoppings. Porque mais cedo ou mais tarde eles desarmam-se e vão para outro sítio, que é mais rentável. Portanto, há que entrar com o fator de tempo. Porquê é que este nosso, não são todos que estão aqui, mas de alguns, como eu, este nosso ofício não entra com o fator de tempo. Só entra com eternidades. Isto é estranho. Os arquitetos só entram com eternidades. Só aprenderam que as obras que fazem são para todo sempre. Mentira. Só alguns irão para o céu por causa disso. E se forem para a Unesco, e se a Unesco passar por lá, então ainda pior. Então pode lá ficar. E quem diz a Unesco diz outras coisas, portanto, outros. Portanto, esta relatividade também acho que não é cinismo da minha parte. Direi, para me defender, é realismo. Nem estou interessado que aconteçam, que se deita abaixo coisas que custaram dinheirão. Mas sempre houve. Se não havia guerras, havia outras razões que estavam sempre a destruir. Destruir palácios, destruir igrejas para fazer outras. Não sei. Há sempre essas coisas. Sempre houve na história da humanidade, houve sempre uma perda de elementos importantes. Houve sempre uma perda de elementos importantes que a gente hoje diria foi uma pena. Não é? Mas não se pode ter tudo. Não cabe. Não cabe. E portanto, a tal seleção tem que se fazer. Vai-se fazendo uma certa seleção, que se vai guardando, mas não se sabe bem, vai tudo para museus. Ou não se sabe para onde é que são de pôr as coisas que são classificadas, vai tudo para museus. Ou vai tudo para outras coisas, talvez, para sítios de exposições, para sítios... Não se sabe bem, porque depois também não deixam mexer, porque senão não é tal e qual como o artista fez quando ele imaginou isto. Bom, portanto, até esse aspecto é um aspecto que merece ser repensado. Os jornais precisam de imensas coisas para dar notícias. Eu acho. Os jornais o que querem sempre é classificações. Não se deixe mexer, não se deixe fazer nada. Eu não sei se é bom isso. Eu tenho alguns edifícios em classificação e outros já classificados. A Igreja Sagrado Coração de Jesus. Portanto, vou-me bater porque ela não, senão deitei abaixo, para fazer garagem ou para fazer outra coisa qualquer. Mas reconheço que se eu tenho várias coisas que estão na lista, e já fui arquiteto só 15 anos, ou 17 anos, ou não sei, no princípio. Arquiteto, enfim, de profissão liberal, digamos, com o meu querido amigo e mestre Teotónio Pereira. E, se for assim, há coisas que eu gostava que não desaparecessem, porque acho que são todas boas as que eu fiz. E conheço alguns colegas que também acho. Não sou só eu. E isto não pode ser. Portanto, desde que sou urbanista, sou mais frio nisto. Porque acho que não se podem conservar as cidades todas em formal. Um edifício pode. 2, 3. Mas não se pode. Mas não se pode dizer que as cidades são. Brasília. Brasília é um caso dramático. Dirão todos. É lindíssima. É. Mas Brasília é um quinto. Nesta altura, sim. É um quinto. Nesta altura é um décimo de Brasília. E os outros 9 décimos de Brasília não se mostram a ninguém. Logo, Brasília está classificada pela Unesco, está arrumada.
Mas toda e qualquer alteração tinha que ser vista pelo Niemeyer. Não sei quem é que agora vai ver. Não tem muita graça, mas é assim mesmo. Ele já não via há muito tempo que já não se punha a ver se deixava fazer ou não. Está lá um famoso shopping que é uma roda imensa que é o edifício mais alto. Porque não viram bem. Porque aquele é que destoa. Bom, portanto, esta questão do tempo temos que nos ajudar uns aos outros. Porque isto é só um exemplo, esta história que eu agora fiz dos modelos ou dos prémios, ou das premiações e essas coisas, são coisas que todas que duram um tanto. Não são necessariamente posições eternas. E quando não é por estas razões, que a gente não anda à procura de coisas para deitar abaixo, mas há muitas coisas que vão ser deitadas abaixo, porque não se conseguem conservar, porque já não servem, porque são obstruções a outros projetos que têm que passar por ali. TGV, por exemplo, TGV não pode andar a fazer assim nos voltinhos. Portanto, vai embora. E acabou-se. Esse não discute mais nem chora, fotografa-se, pinta-se, fotografa-se, etc. Portanto, e coisas deste tipo. Agora, aquilo que me preocupa mais são coisas como aquelas lá de cima, que naturalmente, se forem todas arrasadas, fica parecido com isto dos romanos. Vocês é que ainda não viram bem. Porque se aquilo se for limpar, é muito capaz da gente dizer, olha, isto afinal de contas é um loteamento correto. As casas é que eram cada uma ao seu género. Está bem, pronto. Mas a gente está numa sociedade extremamente individualista. Eu não posso obrigá-los todos a usar o mesmo... Já bem basta eles terem que usar o mesmo automóvel. Porque isso são poucos os que aldrabam os automóveis todos, mexem, desfazem e tal. Não é solução. Isso também se pode fazer nas casas. Mas, de facto, não é a mesma coisa. O automóvel deita-se fora, acabou-se, compra-se outra forma. Com as casas já não é assim. Com outras coisas ainda maiores que as casas, ainda mais dificuldade. Portanto, é por isso que eu acho que temos que repensar as coisas com uma certa distanciação. Ficamos por aqui? Já agora, eu aproveito também só para responder ou tentar. Só porque pessoalmente não considero a imagem pessimista. Interpela, penso que sim, mas não acho necessariamente pessimista. Em termos de modo de vida, escala humana, o que lhe quisermos chamar, o modo de vida das pessoas da Citânia de Sanfins conheço mal e não percebo muito bem o que é que se passava ali. Do segundo plano, conheço melhor e percebo que aquela forma de ocupar o território tem qualquer coisa a ver exatamente com a forma como vivem. Mas percebo também que é desarrumado e que é desarrumado porque durante muito tempo, muito pouca gente tentou olhar para aquilo e, de facto, fez juízos de valor provavelmente muito rápidos e focou-se sobre determinados núcleos mais delimitados e mais controláveis. Se olharmos, por exemplo, para o caso de Ferrara, que estava aqui porque estivemos a falar de formas de como crescer... Ferrara é uma das minhas cidades ideais. Foi traçado ao mesmo tempo aquela parte da avenida para cima, foi traçado ao mesmo tempo que os duques de Bragança estavam a fazer o traçado da terra onde eu nasci, que foi Vila Viçosa. E que tem um esquema muito parecido, se virem bem. Parte de cima. E, de facto, Ferrara é normalmente apresentada como um exemplo canónico de uma primeira expansão que lança as regras que depois serão seguidas por Cerdá, Ressano Garcia, etc., de fazer uma malha de vias que depois acaba por ir recebendo as edificações ao longo do tempo. Mas o interessante é também perceber que, ao mesmo agora tempo... Mas agora tem uns jardins tão bons que não deixam construir nos sítios que estava previsto construir. Exato. E, portanto, aquilo agora está muito ralo, com os jardins todos lindíssimos, todos muito bem apreciados. Mais uns cemitérios cuidadíssimos
grupos que ocupam aqueles quadrados e tal. Depois, quando a gente vai ver o que está à volta de Ferrara, é isto, que é que são aquelas formigas todas. É que já nas plantas da mesma altura, portanto isto é 1580, a extensão é de 1492, já aqui percebemos que quando estávamos a falar da extensão hercúlea de Ferrara, estávamos a falar sempre de uma minoria. Toda esta área estava já nessa altura ocupada, tal como continua ocupada. O norte de Itália tem uma ocupação bastante similar, aliás, ao Val do Ave. E, de facto, parece que toda a lógica, durante muitos séculos, do urbanismo de planeamento, focou-se e desenvolveu os seus modelos, a sua forma de ver e a sua atuação só numa pequena percentagem de todo o território. Portanto, é normal que todo o resto esteja desorganizado. E faço esta intervenção... Assim, o campo italiano é mais, mesmo assim, o campo italiano é mais ordenado. Mas, porque tinha a centuriação romana por trás. Mas faço esta intervenção só para dizer que, porque pensamos que se a primeira intervenção não for imediatamente de um grande pessimismo pela desordenação aparente e imediata e for de uma tentativa de tentar perceber o que se passa ali e quais são os modelos próprios e a estrutura própria e as potencialidades daquela lógica de urbanização, podemos provavelmente trabalhar para que aquilo possa ser algo melhor, mais interessante, mais bonito, o que quisermos. Nós, na próxima, temos que enfrentar uma questão muito, muito séria, que são, na próxima sessão, que são as cidades de 3 milhões, de que nós temos 2. As cidades de cidades, ou as cidades entre cidades, que são todos estes novos nomes que a gente não sabe classificar. E que são, estes nomes não estou eu a inventá-los, são títulos de livros, de autores importantes, europeus, americanos, etc. E Zwischenstadt, em alemão, ou Anterville, em francês, por exemplo, é outro dos livros. Portanto, de qualquer forma, eu chamo-lhe assim para chocar, para dizer como tratar com as cidades de 3 milhões. Porto. A região do Porto tem 3 milhões, são números oficiais. A região de Lisboa tem outros 3 milhões. Não parece que tenham o mesmo. Pensem um bocadinho nisso. Eu também vou pensar. Muito obrigado.